dezembro de 2003. Boa tarde. Está no ar a Voz do Brasil. No estúdio, eu, Ranto Queiroz e Maria Clara. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem discriminação. É uma obrigação do Estado, mas como é dividido este Estado? Ele se divide entre três termos: país, nação e pátria. País é o território ocupado por uma determinada população. É o espaço geográfico que uma população habita. Nação é o agrupamento humano considerado sob o ponto de vista do seu povo, sua organização e seu território. Pressupõe, além disso, uma destas comunidades de origem, cujos membros são ligados por laços históricos, culturais, socioeconômicos e linguísticos. Pátria é o país onde nascemos, ou que adotamos, e ao qual nos vinculamos emocionalmente. A ideia de pátria subentende a existência de uma solidariedade entre as diversas religiões de seu território, bem como um espírito comum e uma certa unidade de interesses, de aspirações, de sentimentos, de costumes e de esforços entre seus habitantes. A Constituição é a lei fundamental, um conjunto de normas básicas que compõe a estrutura jurídica, política, social e econômica de um país. Por isso, ela é chamada de Carta Magna, pois a ela nada se sobrepõe. A Constituição surgiu com a finalidade de afirmar e garantir os direitos elementares dos indivíduos, disciplinar o uso e evitar o abuso de poder, assentando a organização racional da sociedade e do governo. Todavia, só isso não basta para assegurar os direitos de todos. Segundo o professor e advogado Wagner Rocha, defende-se hoje a atualização dos objetivos da Constituição, incluindo neles o reconhecimento da necessidade de se utilizá-la para impor limites jurídicos ao poder econômico, bem como para favorecer a participação ampla, a repartição dos bens e o acesso aos benefícios da vida social a todas as pessoas. Organização Popular e Prática da Justiça, 1992, da Sala 128, Poliana e Quênia. A Constituição justa, legitimada e respeitada é um poderoso instrumento de promoção humana e desenvolvimento social. O relatório anual da Anistia Internacional de 2012 chama atenção para o déficit endêmico de liderança em nível local e internacional para proteger os direitos humanos. Mostra que a resposta da comunidade internacional às crises dos direitos humanos. Com mais detalhes, a repórter Luana Cardoso. Em nenhum outro lugar isso foi tão visível quanto no Oriente Médio e no norte da África, onde a repressão governamental, as manifestações que tomaram a região, provocou respostas diversas. O déficit de liderança evidenciou-se também nas constantes tentativas dos governos de se aproveitarem de preocupações legítimas com a segurança ou com os altos índices de criminalidade, para justificar ou ignorar os abusos cometidos por suas próprias forças de segurança. Evidenciou-se ainda no fracasso dos governos em fazer com que as corporações empresariais prestem contas de seu impacto sobre os direitos humanos. Quanto à Anistia Internacional, inicia sua 6ª década de existência. Este relatório presta testemunho não apenas das agruras sofridas pelos que vivem à sombra de violações dos direitos humanos, mas da coragem dos que se sentem motivados a agir, geralmente arriscando a própria vida, para garantir os direitos humanos e a dignidade de todos. Da Sala 128, Luana Cardoso. Apesar de avanços importantes em termos de política de segurança pública, os agentes de aplicação da lei continuaram a usar força de modo excessivo e a praticar torturas e execuções extrajudiciais.
Grupos de extermínios e milícias continuaram a causar preocupação. Superlotação extrema, condições degradantes, torturas e outros maus tratos foram registrados nos sistemas penitenciários, adulto e juvenil, assim como encarceragem das delegacias de polícia. Nas áreas rurais, conflitos por terras resultaram no assassinato de diversos ativistas rurais e ambientais. Pistoleiros contratados por proprietários de terras continuaram a atacar comunidades indígenas e quilombolas, com impunidade. Milhares de pessoas foram despejadas à força para dar lugar à instalação de grandes obras de infraestrutura. Com mais informações, a repórter Glaucilene Lima. Dilma Rousseff, a primeira mulher presidenta do Brasil, tomou posse em 1º de janeiro, prometendo alavancar o desenvolvimento e erradicar a pobreza extrema. Apesar do forte crescimento econômico e das melhores registradas com relação à maioria dos indicadores sociais e econômicos nas últimas décadas, mais de 16 milhões de brasileiros ainda vivem com menos de R$70 por mês. De acordo com os dados do último censo, em junho, o governo federal lançou um plano nacional para erradicar a pobreza extrema, em um prazo de 4 anos. No decorrer de 2011, 7 ministros foram forçados a renunciar em meio a denúncias de corrupção envolvendo o mau uso de recursos públicos. O novo governo prometeu que sua política exterior seria pautada pela agenda dos direitos humanos. Em março, o Brasil apoiou a criação de uma relatoria especial das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos no Irã. Porém, em novembro, o país foi criticado por se abster de votar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, condenando os abusos dos direitos humanos na Síria, ao contrário do que prometeu na ocasião de sua eleição para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Brasil recusou-se a acatar as medidas cautelares relativas ao projeto de hidrelétrica de Belo Monte, determinadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Grandes projetos de infraestrutura empreendidos como parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, continuaram apoio dos povos indígenas, comunidades de pescadores, pequenos agricultores e comunidades urbanas marginalizadas. Em janeiro, enchentes e deslizamentos de terras devastaram a região serrana do Rio de Janeiro. Mais de 800 pessoas morreram, a maioria nas cidades de Nova Friburgo e Teresópolis, e mais de 30 mil ficaram desabrigadas. As inundações foram seguidas de uma série de denúncias de corrupção envolvendo o desvio de dinheiro público destinado às operações de socorro. Alguns moradores que haviam ficado desabrigados durante as enxurradas que atingiram o Rio de Janeiro e Niterói em 2010 ainda estavam vivendo em condições precárias, enquanto esperavam que moradias adequadas fossem providenciadas. Em maio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade que, perante a lei, os direitos de casais do mesmo sexo em uma união estável são equivalentes aos direitos dos casais heterossexuais. Da Sala 128, a Glaucilene Lima. Diante disso, violações dos direitos humanos cometidas no passado. Raquel Cianca. Em 18 de novembro, a presidenta Dilma Rousseff ratificou uma lei que limita a 50 anos o período em que segredos de Estado podem ser mantidos e criou uma comissão da verdade para investigar as violações dos direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988. A comissão, que será composta por 7 integrantes designados pela presidenta, terá um prazo de 2 anos para concluir seus trabalhos antes de apresentar o seu relatório. Tais reformas são um avanço importante no sentido de permitir que o país enfrente a impunidade. Temia-se, porém, que algumas condições pudessem comprometer o resultado do trabalho da comissão. A principal preocupação era se a lei da anistia de 1979, cujas interpretações anteriores incluíam no escopo da lei dos responsáveis por crimes contra a humanidade, impediria a abertura de ações judiciais criminais contra indivíduos apontados no decorrer do processo
como responsáveis por tais crimes. Da sala 128, Raquel Chianga para a Voz do Brasil. Centros urbanos brasileiros. Projetos econômicos de grande escala, inclusive os que visam a preparar o país para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016, estão deixando as comunidades que vivem na pobreza ainda mais vulneráveis, sob o risco de intimidações e remoções forçadas. Em abril, a relatora especial da ONU sobre o direito à moradia adequada como componente do direito a um padrão de vida adequado e sobre o direito à discriminação, afirmou ter recebido denúncias de remoção envolvendo violações dos direitos humanos em cidades brasileiras, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal e Fortaleza. Em São Paulo, milhares de famílias foram ameaçadas de despejo para dar lugar a obras de infraestrutura urbana, tais como a construção do rodoanel metropolitano, o alargamento das vias marginais do Rio Tietê, a implantação de parques lineares junto a rios e córregos, onde estão cerca de 40% das favelas da capital. Os moradores atingidos pelos despejos reclamaram da falta de consulta e das indenizações insuficientes. O Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos funcionava plenamente em 5 estados, Pará, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, e estava em fase de implantação entre os 2 estados, Ceará e Rio de Janeiro. No entanto, em diversas instâncias, problemas burocráticos prejudicaram a eficácia do programa e alguns defensores, incluídos, reclamaram que não receberam proteção adequada. Organizações não governamentais locais enfrentaram ameaças e intimidações. Nos 5 anos, desde a aprovação da Lei Maria da Penha sobre violência doméstica, mais de 100.000 pessoas foram sentenciadas com base nessa legislação. Em uma decisão importante, o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher concluiu que o Brasil havia descumprido sua obrigação de garantir à mulher assistência apropriada em relação à gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto, proporcionando assistência gratuita, quando assim for necessário. A decisão foi aplicada no caso de Aline da Silva Pimentel, uma mulher afrodescendente de 28 anos, moradora de uma das áreas mais pobres do Rio de Janeiro. Em 2012, ela estava no 6º mês de gestação de seu 2º filho, quando morreu de decorrência de complicações da gravidez, depois de um hospital da rede pública não diagnosticou corretamente sua situação de alto risco e não prestou atendimento apropriado. Raquel Chianga, da sala 128. A Voz do Brasil termina por aqui. Tenha uma boa tarde e até o próximo semestre.